Bom, pessoal, nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês então da onde vem a origem do campo magnético. Então, assim, qual é o princípio físico que precisa acontecer para ele começar a brotar, para que ele surja, né, na natureza. Então, vamos relembrar algumas coisinhas. Primeiro, vamos pegar como exemplo o átomo de Rutherford, na qual nós temos aqui um núcleo atômico composto por prótons e nêutrons, e a gente tem os elétrons orbitando, né, ao redor. Nós já vimos anteriormente, pelo experimento de Ørsted, que toda corrente elétrica, né, que são elétrons em movimento, gera um campo magnético ao redor desse fio, conduzindo corrente elétrica. Logo, basta que esse elétron esteja em movimento para que ele produza o campo magnético. Então, no interior do átomo, quando eu tenho um elétron em movimento, orbitando esse núcleo atômico, ele naturalmente já vai produzir um campo magnético dentro daquela região e que vai se expandir, né, por todo o universo, lembrando que nada barra o campo magnético. E aí eu coloco aqui ele em movimento, então esse é o sentido real de movimentação. Porém, para eu rastrear para onde aponta o campo magnético que ele gera, eu tenho que usar a regra da mão direita. E a regra da mão direita diz que eu tenho que pegar como referência a corrente elétrica, que é o sentido convencional de movimentação dos elétrons. Por isso que esse é o sentido real, que o elétron realmente está fazendo um movimento circular, né, ao redor do núcleo, e eu inverto para fazer análise, porque eu vou pegar o sentido convencional. Quando eu começo a aplicar a regra da mão direita nesse círculo formado, eu vejo que, pelo sentido anti-horário de movimentação, né, convencional, o campo magnético no centro da espira está apontando para cima. Então, eu tenho uma polaridade norte, aqui desse lado, e, consequentemente, né, a corrente, o sentido da regra da mão direita, ela entra aqui embaixo e sai na parte de cima. Então, como eu vejo o campo magnético entrando nessa parte de baixo, ele corresponde como sendo a polaridade sul de um eletroímã. E basta que o elétron esteja em movimento para que surja o campo magnético. Aqui também reforça a ideia de que não existem os monopolos magnéticos. Eu jamais vou conseguir criar um polo norte separado de um polo sul, porque quando eu giro esse elétron, vocês já podem ver que naturalmente os dois campos eles são criados simultaneamente. É norte apontando para um lado e polo sul que aponta para o outro, dando um complementando o outro, tá? Então, por isso que eu não consigo nunca separar o polo norte do polo sul, porque eles são criados simultaneamente. E essa é uma das explicações. Mas aí pode vir uma pergunta. Ah, não, antes de fazer essa pergunta, deixa eu falar do outro movimento que o elétron faz. Que além do elétron orbitar esse núcleo atômico, assim como o planeta Terra, ele também faz um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. E esse movimento é conhecido como spin, que vem de giro. E ele também gera um campo magnético ao fazer esse movimento de rotação. E a gente, assim, pesquisas mostraram que esse campo magnético orbital, né, que o elétron produz, que a gente chama de B-spin, por causa do giro que ele faz, né, ele é muito mais intenso do que o movimento de rotação quando cria esse campo magnético. Então, esse de girar em torno do seu próprio eixo gera um campo magnético muito mais forte do que aquele pelo movimento de rotação em torno do núcleo atômico. Então, essa é uma das diferenças que a gente tem. Agora sim, a gente vai fazer aquela pergunta crucial. Tudo é composto por átomos, e a gente sabe, né, que esses átomos estão com seus elétrons em movimento. E aí, por que não existe campo magnético, então, em todos os materiais na natureza? Né? Por que você não pode pegar uma parede, colocar ali, aproximar um ímã, ou até mesmo um material ferromagnético e gruda? Né? Por que essas coisas não acontecem? Por que a gente não observa? A gente não observa porque, embora esses elétrons estejam criando campo magnético,
A organização da matéria, ela não é bonitinha. Cada um está apontando para um lado. Então, em média, um está anulando o outro. Por isso que eu não consigo perceber esse campo magnético em qualquer material. Quando que eu consigo alinhar eles? Lembrando que de todos os elementos da tabela periódica, apenas 5 a gente vai conseguir fazer esse alinhamento, que é o ferro, o gadolínio, disprósio, o níquel e o cobalto. São os únicos que, dentro da sua estrutura atômica, permitem essa organização para que todos os campos fiquem alinhados e a gente consiga produzir um material com campo magnético com uma polaridade norte, que eu vejo o campo saindo, e uma polaridade sul, onde eu veria campo magnético entrando. Então, só esses 5 elementos permitem essa organização. Todos os outros elementos que sobram, né, cerca de mais de 115 aí, não tem como organizar, não tem como você invadir aquela estrutura atômica e forçar eles para apontarem para o mesmo lado. Então fica cada um de um jeito e aí na média eles se anulam e eu não consigo detectar campo magnético nenhum. Então é o que a gente chama da matéria comum, que é a grande maioria dos elementos químicos. E, para encerrar essa aula, uma coisa importante também de ser mencionada é o chamado ponto Curie, né, em homenagem ao casal Curie, que fez essa descoberta, na qual esses materiais ferromagnéticos, uma vez que eles estão alinhadinhos, eles produzem aqui uma polaridade, eles se comportam como ímãs. Porém, se você aquecer demais esses materiais, eles perdem essa polaridade, eles perdem essa organização e volta a ficar tudo bagunçado novamente. E a gente diz que essa bagunça ocorre quando eles atingem esse determinado ponto Curie, né, que equivale a um valor de temperatura. Então você aqueceu demais, agitou demais as moléculas e aí começa a bagunçar e a perder essa organização, o que o mantém com um material de campo magnético organizado, né, imantado. E aí temos aqui algumas substâncias, então, por exemplo, o cobalto, para ele perder o seu magnetismo, eu preciso elevá-lo a uma temperatura superior a 1075 graus Celsius. O ferro, basta levar acima de 700 graus. Qualquer material misturado com ferro, né, um pouco menos, 675. Ferrite, que também tem ferro na composição, é bem mais baixo, 450. E o níquel é o mais baixo de todos, então basta levá-lo acima de 365 graus Celsius, que ele já perde completamente o seu campo magnético, tá? O seu comportamento como ímã. E é isso então. Bom, até mais, pessoal. Tchau, tchau aí.